No vídeo de hoje, dos nossos vídeos diários de programação, nós vamos criar uma função que faz o cálculo do fatorial. E mais, é uma função com poucos caracteres, uma única linha de código e ela calcula qualquer fatorial. Estão lembrados do que é um fatorial? Nós vamos mostrar aqui também. O fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. O fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E nós vamos ver aqui em detalhes isso. E vamos construir esta função que tem uma única linha. Vamos mostrar primeiro cada passo dos elementos que nós usamos para criar essa função. E aí vamos mostrar a função em si. E você vai ver que quando você tem um conhecimento um pouco mais aprofundado de programação, fica fácil resolver os problemas, fica fácil criar os códigos e você consegue criar códigos muito enxutos, muito elegantes, muito fáceis de manter e de criar. Mas tudo isso exige prática de programação. Então o objetivo desses vídeos diários é você, mesmo que esteja no zero, mesmo que não tenha nenhum conhecimento, que você pratique programação todos os dias. E aí você vai melhorando sua programação a cada vez. E aqui nós não vamos usar nenhum editor, nada além do navegador. Eu estou usando aqui o Chrome. Eu digito no Chrome about, blank. Isso para quê? Para trazer uma página em branco. E depois botão direito, inspecionar e console. Porque aqui tem um console de JavaScript e aqui nós vamos praticar programação. Antes de começar a praticar, não esqueça de curtir, se inscrever, marcar o sininho e olhar na descrição um pouco sobre nós, especificamente um pouco das nossas promoções, porque nós temos uma série de cursos voltados para quem quer entrar no mercado profissional de programação. Não só de JavaScript, como mostramos aqui, de básicos a avançados, mas de HTML, Bootstrap, PHP, Java, React, Spring MVC, Python, SQL, AWS e muito mais. Então, na descrição tem uma oferta nossa, do nosso patrocinador, que somos nós, e vamos aqui ver diretamente o nosso desafio. O que é o fatorial? Fatorial de 4, estão lembrados? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. Mas o interessante disso é que o 5 fatorial, eu só estou escrevendo, eu cliquei Shift Enter para ele descendo, não estou executando nada, é só para vocês verem aqui. É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas o que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? É 4 fatorial. Então, 5 fatorial, na verdade, é 5 vezes 4 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 fatorial. E 4 fatorial pode ser escrito como 4 vezes 3 fatorial. E 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 fatorial. Bom, de 2 para baixo, 2 fatorial é igual a 2. 1 fatorial é igual a 1. 1 fatorial é igual a 1, 2 fatorial é igual a 2, 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial, 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial, 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial. E eu posso escrever isso numa função. Bom, aí nós temos que ver funções no JavaScript e mais, nós vamos ver uma tal de função arrow function. A arrow function, na sua versão mais simples, ela funciona assim. Eu posso criar uma variável, JavaScript você faz assim, para criar uma variável, let variável, vamos chamar de variável, pode ser qualquer coisa, recebe, e aí você pode ter uma função. Eu vou, em vez de chamar de variável, chamar de f, vou chamar de função mesmo. Função igual, e aí você tem, na versão mais simples da arrow function, o que entra, uma flechinha, o que sai. Então, por exemplo, eu vou dizer uma função que entra x e sai 2x. Então, função de 10 sai 20. Função de 1 sai 2. Essa let função recebe, então essa função, essa variável recebeu uma função arrow, que tem uma flechinha, que entra x, sai 2 vezes x. Ok. Então, eu conseguiria fazer, por exemplo, uma função que faz o fatorial de 1 ou de 2, certo? Let f é igual a x flechinha x. Para 1 e 2 funciona. F de 1, eba, fiz uma função que retorna o fatorial de 1. F de 2, 2. Uma função que retorna o fatorial de um número se o número for menor do que 3. Bom, mas e se for maior
do que 2. Se for 3, por exemplo, aí eu tenho que retornar 3 vezes o f do número. Então, do número menos 1. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar uma outra coisa para vocês, que é o comando ternário. O comando ternário funciona assim. Vamos dizer que x vale a 2, tá? Criei uma variável x que vale 2. Se x menor que 3, interrogação, sei lá, x. Se não, 2 vezes x. Este comando aqui, que é o operador ternário, ele tem uma interrogação e um 2 pontos. Aqui eu tenho um teste. Se o teste é verdadeiro, eu retorno isso aqui, 2 pontos, e eu retorno isso aqui. Então, se o teste é verdadeiro, eu retorno o que vem depois da interrogação. Se o teste é falso, eu retorno o que vem depois dos 2 pontos. Então, por exemplo, neste exemplo aqui, se o x é menor do que 3, é a primeira coisa, o teste, eu retorno x. Se não, eu retorno 2 vezes x. Então, se o x for, por exemplo, 4, ele retorna 8. Por quê? Porque o x é menor que 3? Não! Então, ele não retorna depois do ponto e vírgula. Ele retorna o depois do 2 pontos. Então, nós vimos como criar uma função let. A função é igual. Uma coisa que entra, flechinha, a coisa que sai. Entra x, sai x. Entra x, sai 2x. E vimos um comando que faz um teste, e que tu faz o teste, interrogação, o que retorna se o teste for verdadeiro, 2 pontos, o que retorna se o teste for falso. Querem ver eu criar com isto a função do fatorial? Let f é igual. Entra um x. Bom, agora eu vou testar. X é menor que 3. A gente sabe que se o x for menor que 3, se for 1 ou se for 2, x menor que 3, interrogação, eu retorno x. Mas e se ele for 3 ou mais? Se ele for 3 ou mais, eu retorno x vezes f de x menos 1. Então, eu criei uma função f que recebe. Quando o x for menor que 3, ele retorna o x. Quando o x for maior ou igual a 3, ele retorna x vezes o f de x menos 1. Se for 5, 5 é maior que 3, então ele vai tornar 5 vezes o f de 4. Se for 4, 4 é maior do que 2, então ele não é menor que 3. Então ele falha, então ele vai tornar 4 vezes o f de 3. Se for 3, x é menor do que 3? Não. Então ele vai tornar 3 vezes o f de 2. E se for 2? Se for 2, ele retorna 2. Então ele retorna 2. Aí vai ser o 3 vezes o f de 2 que retorna 2. Então vai dar 6. Aí vai ser o 4 vezes o f de 3 que deu 6. Então vai dar 4 vezes 6. Aí vai ser o 5 vezes o f de 4, que é 4 vezes o f de 3, etc. E ele vai fazer todo o fatorial assim. F de 1 é 1. F de 2 é de 2 é 2. F de 3 é 6. É o 3 vezes o f de 2. 3 vezes o f de 2 é 2. 3 vezes f de 2, 3 vezes 2, 6. O f de 4 é 24. F de 5, 120. F de 6, 720. Este é o nosso fatorial. Quando nós conhecemos o suficiente de programação, nós podemos, por exemplo, com uma única linha, criar uma função fatorial. Criamos a função f, que recebe para um x, se o x é menor do que 3, ele mesmo. Se o x é maior do que 3, ou igual a 3, ele mesmo, vezes o f do x menos 1. Isto é o que nós chamamos de uma função recursiva, uma função que chama ela mesma. Toda função recursiva, para não entrar num loop infinito, tem que ter algum caso em que ela não vai chamar ela mesma. Então, quando chega, ele está lá no 1000, vai chamar o 999, mas um dia vai chegar no 3 e um dia vai chegar no 2, e quando chegar no 2, ele não vai chamar ela, ele vai retornar. Aí ele vai retornar, e daí do 3 vai retornar, o 4 vai retornar, o 5 vai retornar, o 6 vai retornar, o 999 vai retornar, o 1000 vai retornar e vai vir a resposta. Nós temos aqui uma linha que nos permite fazer o quê? Um cálculo do fatorial. Se
vocês chegarem, por exemplo, num desafio para entrar numa concorrência, num estágio, num cargo júnior e ver, faça uma função fatorial. Eu aposto que vocês fizerem em JavaScript uma função desse tipo, e isso vai chamar a atenção de quem estiver entrevistando vocês. Este é todo o objetivo, vocês dominarem cada vez mais programação para estarem cada vez mais qualificados para entrar no mercado profissional. Esse, pelo menos, é o objetivo de nossos vídeos diários. E, com certeza, se todos os dias vocês fizerem o que eu mostro aqui e praticarem, vocês vão estar desenvolvendo bastante a lógica de programação de vocês. É isso por hoje. Ficamos por aqui. Aqui temos, todos os dias, um novo vídeo diário de programação. E até a próxima.